Cheguei a limpar o túmulo dele umas 3 vezes, mas aí parei porque em todo caso aquela pedra nua, com o nome dele gravado como um risco do cimento, realmente não o representava. Uma vez encontrei a mãe dele lá. Ela chegou perto de mim, ficou olhando à distância, percebi que ela não queria contato. Então fingi que não vi e fui embora na direção oposta. Depois vi ela abraçando a pedra. Esses são alguns dos trechos de Só Entre Nós, romance recentemente lançado aqui em Caxias do Sul pela minha amiga escritora Maia Falks, que retorna aqui ao Café com Letras da TV Câmara. Uma honra tê-la conosco aqui, Maia. É sempre muito bom estar aqui contigo. Eu já sou de casa, né? Já tenho uma longa história com o programa e é sempre muito bom poder voltar. Maia, tu nos traz aqui uma temática que tem sido muito atual, inclusive também do ponto de vista da política social aqui do município e na Câmara. É uma pauta que reverbera muito. Vários vereadores tomam a frente disso. Nós temos frente parlamentar dedicada à saúde mental e a obra se agrega nesse contexto agora do ponto de vista da literatura, evidentemente. E a receptividade foi grande, na medida em que houve a divulgação do lançamento do teu livro, esses temas todos afloraram e o debate público se renova. Como é que tu verificas esse cenário todo à luz do teu livro? Ele é muito importante porque a saúde mental ela não atinge só quem tem diagnóstico. Isso é uma grande ilusão que as pessoas têm, e isso eu trabalho no livro, inclusive, de achar que quem não tem um diagnóstico ou não tem algo gritante de saúde mental está livre. E não é uma verdade, né? Então a gente vê muitos casos de pessoas que vão ter alguma crise de ansiedade, uma crise de pânico, uma depressão, que nunca imaginaram que teriam algum problema, que não enfrentaram nenhuma situação específica, e a vida tá aí, né? Ela tá cheia de percalços, a gente tem uma sociedade de uma velocidade imensa, a gente tem perdas que fazem parte da trajetória. Então a saúde mental, ela não é um tema restrito. Não é um tema para meia dúzia de pessoas, para quem tem um diagnóstico, para quem demonstra sinais desde a infância. A verdade é que ninguém está livre de um problema, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja um momento de pânico, mesmo que seja o luto pela perda de uma pessoa amada, que isso acontece. Então, o que a gente precisa é quebrar esse tabu de achar que saúde mental só cabe àqueles que são os loucos, que é outro conceito que é debatível, né? Quem são os loucos? E é por isso que eu acredito que o trato da saúde mental, eu trago na literatura, que é a minha área, mas, em geral, ela tem que ser um debate social e aberto, verdadeiro, sem medo de expressão, sabe? Porque quando a gente esconde o tema, a gente tira das pessoas em sofrimento a possibilidade de procurar ajuda. O livro ele segue um ponto reflexivo, mas ele sempre tem uma conexão com a ideia de um terapeuta, com a ideia de alguém que está sob... não diria até um tratamento, mas alguém que está sob supervisão de algum profissional. Agora até não foi no caso na leitura, mas agora te ouvindo, lembrei da série da GNT, que teve em dado momento Selton Mello, mas um outro ator... Sessão de Terapia. Sessão de Terapia, que foi inspirada numa outra série israelense, né? E aqui foi pelo GNT, que acompanhava ali. Claro, eles criam estereótipos bem... definidos, o filho que não se dá muito bem com o pai, o outro que sofre de preconceito, a mulher que tem problema de relacionamento, e por aí afora, mas para trabalhar tipos psicológicos. Sim. Aqui nós temos um tipo só e que extrapola só a ideia do suicídio. É uma reinterpretação sobre a morte e que ela fica quase que sem fim, e aí, quer dizer... Se todos tivéssemos a solução, talvez muitos problemas também estariam resolvidos. Com e certeza. Ninguém sabe, né? Ninguém voltou para nos contar. Né, cara? É verdade. O tema, ele não é novidade, né? Então, até é interessante tu trazer o Sessão de Terapia justamente porque ele trabalha esses estereótipos para abranger o maior número possível de pessoas. Só que as pessoas são muito diversas. Então, no próprio livro, nós temos a Sara, uma menina de classe média alta, classe alta, enfim, né, de elite, que ela teria todas as oportunidades do mundo, ela seria uma pessoa com potencial imenso, porque ela tem tudo na mão, né? E ela vive situações de tragédia que levam ela para um lugar sombrio. Só que ela tem uma rede de apoio. Então, a Sara aí, ela representa as pessoas que são auxiliadas, né? Que elas têm acesso a um atendimento. Tem até um dado momento no livro, sem querer dar muitos spoilers,
em que ela se dá conta que ela é uma privilegiada, ela tem esses acessos, mas muitas pessoas não têm, né? E aí como é que faz? Para onde corre? Né? Então, assim, a gente tem estereótipos que se trabalha para comunicação, para facilitar essa comunicação, mas a verdade é que as pessoas são extremamente diversas, cada um reage de uma maneira, né? Até por isso que eu também coloquei no final do livro, tem a nota da autora, eu dou todos os caminhos de socorro a uma pessoa em sofrimento psíquico, desde o imediato, que é o SAMU, até um tratamento a longo prazo, um CAPS, um CAIS mental, né? O próprio CVV, que Exatamente. é um serviço de escuta, o sujeito liga e muitos dos voluntários do CVV, eles têm um índice altíssimo de dissuasão do suicídio, né? Da pessoa em situação extrema e naquele exercício de audição consegue dissuadir do porque do ato definitivo, né? O momento de desespero que leva efetivamente, claro, não é regra, tá? Não existe 100% dos casos, isso não é uma realidade. Como eu disse, o ser humano é muito complexo, então cada pessoa que entrou para a estatística teve seu motivo, teve a sua maneira, o seu jeito de agir. Mas, assim, de uma maneira geral, o momento do desespero que leva a pessoa ao ato, se ela tivesse naquele momento um acolhimento, ela não faria. E não dá para culpar família, amigos, não viu. Nós estamos numa sociedade de velocidade, nem sempre a gente consegue ver. O que eu digo, assim, para quem tem um familiar que está em sofrimento psíquico, tenta prestar o máximo de atenção possível, oferece o que for possível oferecer, porque nem todo mundo é preparado para atender alguém em sofrimento. Tu não pode colocar nas costas de uma pessoa comum, que não tem um entendimento, que não tem um conhecimento, a responsabilidade de salvar uma vida. Porque daí tu vai ter 2 pessoas em sofrimento psíquico, não mais uma só, né? Então, presta atenção nos sinais, tenta perceber isso, mas se não acontecer, se infelizmente o resultado não for o melhor possível, também não dá para levar isso como uma carga nas costas de a culpa foi minha. Tu te valeste de um recurso no decorrer da narrativa, enfim, que é, digamos assim, interlocutores, e que dá a sensação de quem está lendo como se participasse desse diálogo. Claro, vai interagir ali, mas tem a leitura. A Tati, as próprias referências ao terapeuta, ela sistematicamente demarca a quem ela está se referindo. Isso cria um convite a uma participação de diálogo. Como é que foi a utilização desse recurso? Te facilitou? Foi uma técnica para que a leitura corresse? Enfim, só para não ficar... Imagino também aquele relato em primeira pessoa linear, digamos assim, tu fizeste meio que uma quebra. Foi uma escolha estética mesmo, né? Não estética propriamente dita, mas narrativa, no sentido de as cartas, que é o processo terapêutico da Sara, e o terapeuta dela, então, desafia ela a escrever cartas para alguém. E esse alguém podia ser alguém fictício, né? Ele dá essa liberdade para ela criar alguém. Só que é muito difícil tu dizer para uma pessoa que daqui a pouco não é acostumada, porque eu posso escrever cartas para alguém fictício, eu crio personagens, né? Mas dizer para alguém, cria cartas para alguém que não existe, muitas vezes pode ser a pior parte do desafio, e aí atrapalhar o processo terapêutico não ia fazer sentido. Então ela escolhe a Tati, com quem ela tem uma história e um ressentimento muito grande, né? Ela começa dizendo que odeia a Tati, a primeira frase do livro é Tati, eu te odeio. Então, ela tem uma pessoa quem ela quer depositar essas dores dela, isso facilita o processo de escrita. Eu quis trabalhar as cartas para trazer que ela está num processo terapêutico, para ficar muito claro para o público que ela está recebendo ajuda, que isso faz parte desse processo de superação desses traumas, e também não fazer como sessão de terapia mesmo, porque ela poderia estar contando essas histórias todas para o terapeuta. E, claro, eu não tenho nenhuma pretensão de ser original em fazer cartas, porque não é nada original, existem centenas, milhares de livros que são em formato de cartas, mas eu não queria cair na ideia do falar ao terapeuta. Eu queria que ela desabafasse com alguém que tem uma ligação mais íntima com a história dela. Por isso que ela escolheu a Tati, que tem essa ligação. E o terapeuta fica, digamos assim, não é segundo plano, mas numa segunda camada. Isso. Porque ele é quase que o foco, não o foco, mas ele tem uma presença grande no assunto. Sim. Ela está falando, mas
sistematicamente refere, porque na terapia, porque no terapeuta, digamos assim, que ele monopoliza o pano de fundo. Isso, até porque é uma exigência dele, um exercício que ele dá para ela. Inclusive, no começo do livro mesmo, quando ela recebe a alta da clínica que ela está internada, ela acha que o exercício vai ser interrompido. Só que ela continua o tratamento, ela não está internada, mas o tratamento segue, então ela tem que continuar com o exercício. E é interessante também porque ela entra de cabeça, assim, primeiro ela resiste, ela tem um certo receio de estar fazendo esse exercício, e depois ela mergulha, tanto que ela deixa bem claro que algumas coisas que ela vai escrever nessas cartas, ela não vai mostrar para o terapeuta. Porque são coisas que ela não está preparada para compartilhar com ele, só com ela, com a Tati, né? Para trazer bem isso do segredo mais íntimo dela. Porque não é um livro de mistério, então eu não tô tentando segurar a pessoa pelo grande segredo, né? Mas existe um grande segredo que para ela é muito importante isso, que ela tem uma questão de um compromisso com os amigos que não estão mais ali, de não poder que as pessoas saibam daquilo, porque ela não pode decidir sozinha se aquilo vai se tornar público ou não, né? Então ela também ainda tem essa conexão com esses amigos que não estão mais presentes, né? Tem um jogo das canetas, que dá a entender que as cartas são escritas à mão. Uhum. Né? Mas também o risco, que é uma pessoa numa situação de instabilidade psicológica a ponto de cogitar o suicídio, ela com uma caneta na mão, exatamente, ela é praticamente uma arma. Né? Uhum. Isso também é trabalhado no livro. Isso é uma das pouquíssimas coisas que eu trouxe de mim mesma no livro. Uhum. Até, como eu falo abertamente de saúde mental, já veio perguntas se era minha história. Não é minha história, eu não sou a Sara, definitivamente nada disso aconteceu na minha vida, mas a história das canetas já aconteceu num momento em que eu busquei ajuda, que retiraram as canetas da sala onde eu estava. Eu queria escrever para me ajudar um pouco a superar algumas dores e eu não podia. Eu não podia, me tiraram as canetas. Isso eu vivi, mas foi muito rapidamente. Porque o texto ele fala isso, agora já posso usar canetas. Eu não sei, eu lembro mais ou menos disso. Tem umas 2, 3 citações para as canetas, é verdade. Algo nesse sentido. E também eu falei logo no início do nosso bate-papo na abordagem da morte de maneira múltipla. E o texto ele trabalha com essas conotações. Em dado momento a protagonista é provocada no sentido de que tem algum fator simbólico. Sim, tem fator simbólico. Se você coloca a mão e ajuda a fechar os olhos, se você presencia e tal. É a morte da morte da morte, quer dizer, extrapola o ponto objetivo da morte. E ali talvez haja explicações além do factual, do objetivo. Mas é o seguinte, aquilo ali também impulsiona uma onda negativa para que a pessoa também atente contra si. Sim, até porque assim, o que acontece? Na cena inicial, quando tem a primeira situação com o Renan, que é o melhor amigo dela, eles são em 4 amigos, né? Mas o Renan é o mais próximo dela. E ela passa por essa situação de fechar os olhos dele. E isso é uma agressão muito grande para uma pessoa em sofrimento, porque os olhos são o espelho da alma, né? Existe essa expressão popular. Ela interrompe ali, ela fecha o ponto onde ele se abre para o mundo. O portal, digamos assim. Exatamente. Então ela tem essa autoviolência no momento que ela fecha os olhos dele. E tem a questão também que ela tinha dificuldade das cartas. Quando foi proposto o exercício, ela escolheu a Tati justamente porque ela não conseguiria fazer o mesmo exercício com as pessoas que ela amava mais, que eram esses 3 amigos. Porque na cabeça dela, escrever uma carta de despedida, deixar eles irem, seria como tirar eles da vida dela. E não é uma verdade. Tu pode se despedir de alguém e esse alguém permanecer como uma lembrança para ti, e permanecer como uma lembrança muito viva e bonita. Que é um capital simbólico, ele está vivo no teu imaginário. Né? Exatamente. E isso é o bom. É tu guardar as memórias, as recordações das pessoas que tu perdeu e levar isso no teu coração. Então, tu se despedir de quem tu ama não é deixar essa pessoa no passado e não revisitar nunca mais. E é isso que ela tem dificuldade no começo do exercício, porque ela sente que se despedir deles é como apagar a memória deles, e não é isso que acontece. E ela vai entendendo isso ao longo do processo. Porque é uma dificuldade. Ela sente muito que ela não conseguiu salvar eles, que não era uma obrigação dela, inclusive, deixando muito claro, né? Ela não conseguiu salvar eles, e aí no momento que ela escreve as cartas, é como se ela não estivesse dando valor ao que eles significaram para ela.
né? E ela precisa desse amadurecimento dela também. E é isso que acontece muito, principalmente para quem vive luto, que é, vai tirar as roupas da pessoa que partiu de dentro do armário, aí tu leva anos para conseguir mexer, porque a pessoa vai achar que tu esqueceu ela. São objetos. A pessoa mesmo, quando ela tá no teu coração, ela partiu, ela vai continuar no teu coração, você não apaga. O objeto, enfim, ele materializa. É o simbólico. Alguma coisa. Por isso que é difícil. Seria como, sei lá, tu como escritora não ter teus próprios livros. Isso seria doloroso. Não, entende aquilo ali. Não, mas aquele exemplo, que seja um exemplar só na tua estante. Exatamente. Aqui é o meu histórico de carreira. Exatamente. Tens um exemplar, mas é a tua história simbolizada ali, né? Exatamente. E justamente por isso que é tão difícil, e é por isso que também não dá para cobrar de uma pessoa em sofrimento que ela simplesmente deixe para trás aquilo que representa o que ela foi feliz, né? Tu não pode exigir de alguém, isso é besteira, esquece isso. Tá, mas besteira para quem? Para a pessoa que está em sofrimento, aquilo não é besteira. Se fosse besteira, ela não estava sofrendo. Sim, porque reforça o capital simbólico, né? Exatamente. Seja para o bem ou para o mal, mas ele precisa ser trabalhado, mas ele não pode ser removido, tipo assim. E nem diminuído. Agora... Porque se uma pessoa te diz que ela tá sofrendo por alguma coisa que pra ti é besteira, se ela tá sofrendo é porque pra ela não é. Agora, no livro é interessante também que essa figura da Tati, embora não ame tanto, como se fosse tão possível dosar, mas tem uma estima, porque quando tu te propões a verbalizar de maneira tão explícita sentimentos, tem dado um momento que ela diz o seguinte, eu te vejo em condições também de dividir essa carga. Isso é um grau de identificação enorme também. Sim. É que a pessoa te inspira uma confiança de dividir sentimentos e sofrimentos tão caros, né? Sim, a Tati é uma figura que para ela é a figura mal resolvida mesmo. Porque ela sabe muito bem o quanto ela ama os amigos que ela perdeu, e ela tem essa coisa com a Tati de não saber se ama ou se odeia. Ela começa dizendo que odeia, e ela tem momentos de afeto e momentos de muita raiva, né? Então a Tati é a figura, inclusive simbolicamente, até já que falamos do simbólico, né? Bastante. Simbolicamente, a Tati é exatamente essa contradição, sabe? Então, eu te odeio, mas eu te amo bastante para compartilhar contigo. Então, é o que ela precisa resolver. Ela escolhe a Tati porque ela tem que resolver essas questões da perda dos amigos, dos traumas que ela carrega, e também precisa resolver esse sentimento pela Tati, porque ela tá presa nesse passado, e a única maneira dela conseguir seguir em frente não é descartar que isso aconteceu, é resolver que isso aconteceu. Se tu não tens sentimento nenhum, tu és indiferente. Então o fato de odiar também não faz significa sentido. alguma coisa. Eu brinco nos nossos grupos de churrasco, nós ficamos lá nos ofendendo diariamente. E daí eu digo, olha, se eu gosto de alguém, eu falo mal, e se eu não gosto, eu sou indiferente, ponto. Então, com os amigos, tu tem essa liberdade de falar algumas coisas que outros se ofenderiam e tal. O que eu acho que... A gente traz pro campo da brincadeira, mas tem algo de sério nisso também, né? Claro, mas até o fato de tu ter essa liberdade de fazer essas brincadeiras e de ofender, vamos dizer Entre assim, aspas, né? Claro. Porque existe um afeto. Claro. Claro, a gente não tá dizendo ofensa no sentido de raiva, de partir pra briga, não é pessoal, isso, né? Aqui, não, claro. Temos que botar cada coisa no seu lugar. Sim. Mas eu acho que a grande mensagem que fica do livro é justamente que todo mundo tá sujeito, em primeiro lugar é isso, todo mundo tá sujeito, não importa de onde tu veio, qual a tua situação, porque a maneira como a gente reage aos nossos traumas, ela vai depender 100% do nosso cenário, desse nosso acervo simbólico, de novo simbolismo, mas é por isso que eles vivem um trauma em comum, que é o tal do grande segredo, e esse trauma comum leva eles para lugares diferentes, né? Então, tem as perdas, tem os suicídios, mas a Sarah sobrevive para contar a história toda, porque cada um teve sua história e ela tem uma história de acolhimento. E isso foi o que fez a diferença para ela. O acolhimento foi a mãe dela entender que ela estava com dificuldades, entender que ela precisava desse suporte, que ela precisava desse tempo, desse trabalho, desse tratamento, e levar ela, dar essa oportunidade para ela. E é um recado que fica também. Mas com certeza, para mim é o máximo. A literatura, assim. É um Exatamente. Conceito de auxílio. Psicossocial mesmo. Exatamente. E a capa do livro, nós não temos muito tempo, mas enfim, a capa do livro rende também um comentário, que é a própria cor, vermelho, de sangue. Temos aqui um vulto de uma moça de costas. Gostaria de uma explicação sobre a capa.
Essa ilustração é minha. É a tua mesmo. É minha. Tá. É uma aquarela. Até a original não tem esse fundo vermelho. Isso aí foi uma escolha do editor. Porque o fundo dele era cinza, bem clarinho, quase branco. E essa personagem, que é a Sarah, eu pintei pensando na Sarah, caminhando, então, de costas, seguindo em frente, sozinha, né? Sozinha no sentido dos amigos mesmo, porque ela tem amparo, por isso que ela sobrevive. Sim, mas não tem simbolizando as perdas. Exatamente. E aí, quando o editor optou, ele disse, o branco é uma cor que para livro suja muito. Então, ele escolheu o vermelho. Ele me mandou 2 opções de cores, na verdade. Era um vermelho e um amarelo, e eu achei o vermelho muito coerente. Eu achei muito adequado, inclusive, deixando bem claro que não é um livro que escorre sangue, para as pessoas não pensarem que tem um massacre. Não tem. Não tem isso. Um serial killer. Não tem. Não, gente, é uma história sensível, pelo amor de Deus, não é? Mas ficou visualmente Ficou lindo, né? Ficou impactante. E eu achei muito legal que o editor escolheu colocar a minha aquarela, porque isso já me perguntaram antes também, se eu uso a escrita como uma forma terapêutica que nem a Sarah. Não, eu não uso. A escrita para mim é trabalho. Né? Porque além de escritora, eu sou redatora publicitária e jornalista, então a palavra para mim é trabalho. E o livro foi trabalhado como um trabalho, né? Concepção de personagens, narrativa, pesquisa. Embora eu não traga diagnósticos, eu não quero que seja um livro técnico de psicologia, porque não é, mas é um livro pesquisado, é um livro trabalhado. E a minha forma terapêutica dentro das minhas questões de saúde mental são as artes plásticas. Então eu desenho, eu pinto. E aí, nessa capa, existe uma sessão de terapia. Claro. Aí fica mais um desenho. Até comentar contigo que, como jornalista, eu entendo que é quase impossível o sujeito ler e escrever sem algum prazer. Né? Por mais que seja aqui nós estamos numa casa legislativa, mesmo quando eu tenho que fazer uma matéria referente a uma sessão ordinária, uma audiência pública, uma solenidade, aquilo ali precisa ter uma satisfação. Sem dúvida. Precisa ter um coração, senão o cara não sai da primeira frase. Não, sem dúvida. É interessante isso, né? É uma coisa que a gente associa trabalho a um sacrifício, né? Mas é um trabalho, sim, ele dá trabalho, aquela história de mais transpiração do que inspiração. Não é bem verdade, eu trago mais inspiração que transpiração, mas, assim, o prazer é imenso. Claro, o jornalismo, assim, não tem como, senão o cara não vai conseguir. Não vai conseguir fazer. Se ele não gostar, não vai gostar. E como é que eu trago a própria empatia dos personagens, trazer essa humanidade, que é o objetivo central. Eles não existem, ok, mas eles são seres humanos que caberiam na nossa vida real. Eu preciso trazer isso de alguma forma, e de uma forma técnica não funciona. Então, eu não trabalho com técnicas de escrita criativa, eu trabalho com a alma, mas trabalho. Mais uma vez, muito obrigado, então, Maia, mais uma edição do Café com Letras, essa muito especial como todas o são. Digamos assim, hoje tratando aqui de um romance inédito, porque foi lançado há poucos dias, então fica a provocação para quem está nos acompanhando também vá atrás de Só Entre Nós, as considerações. Eu gostaria muito de convidar, então, o público a conhecer essa obra, não só essa, mas toda a minha obra, claro, tem que vender meu peixe. Mas eu gostaria muito realmente que esse livro atingisse o objetivo dele, em primeiro lugar, como uma literatura que traz algo grande para a gente, mas também entender que a saúde mental é um assunto urgente, é um assunto importante, que salva vidas e que o acolhimento sempre vai ser a chave de tudo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. A honra foi toda nossa. Acabamos de conversar, então, aqui com a escritora Maia Fawkes, que nos brindou com o romance Só Entre Nós, pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.